Excelentíssima senhora presidente Elza, aos pares, ao público aqui presente, ouvintes da Rádio Guaíra e internautas, meu muito boa noite. Bom, vou começar aqui nessa tribuna com muita honra, com muita alegria, sabe, com muita satisfação de estar legislando ao lado dos pares aqui e também parabenizá-los por estar apresentando essas moções aos senhores. Como já foi apresentado também nas outras sessões, aos nossos guairenses, essas moções. Isso é o mínimo que essa casa pode fazer. Nós deveríamos dar outros títulos a mais cidadãos guairenses, que têm feito vários, cada um com os seus trabalhos realizados em nosso município. Um professor, um grande empreendedor, médicos, mas eu fico feliz porque essa casa está enxergando e está apresentando essas moções aos senhores. Tá? Eu não vou estender muito porque as homenagens já foram feitas aqui pelos vereadores e eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu reconhecimento também pelos trabalhos que os senhores prestaram no nosso município. Tá? É a forma que a gente agradece aos senhores apresentando essa moção. Eu quero aqui iniciar os meus trabalhos. Primeiro, eu quero falar sobre o meu requerimento. Foi lido pela secretária, a vereadora Marlene, um requerimento que solicitei ao prefeito sobre a questão de informações sobre hora extra e ponto eletrônico de um servidor. Recebi aqui os documentos hoje e quero aqui comentar. Infelizmente, eu busquei as informações hoje no Poder Executivo, junto ao diretor do Departamento Pessoal, o que faltou neste requerimento. Na verdade, foi muito vago o meu pedido e eu estarei fazendo outro requerimento para complementar. Mas já vou deixar claro aqui aos pares, a todos, principalmente aos servidores públicos, uma pequena história. Sempre tenho me deparado com alguns problemas e reclamações de servidores cargos efetivos sobre a questão de hora extra, que muitos fazem, às vezes não recebem. Muitos questionam que os seus superiores não estão permitindo que façam as horas extras. E daí, vem um superior, a qual eu fiz o pedido aqui desse requerimento, desses documentos, apresentar a mim um documento dizendo que foi compensado as suas horas por excesso de trabalho que ele teve durante alguns dias. Então ele pediu licença ao prefeito e foi viajar. Olha que descaso. Eu busquei as informações e precisava, sim, de documentos para comprovar, até encaminhar ao Ministério Público, para que esse servidor, esse cargo comissionado, devolvesse os recursos a qual ele não tem o direito de estar pegando licença, uma folga, indo viajar e deixar as suas tarefas a qual ele foi designado, nomeado pelo prefeito a fazer. E daí? Eu citei ainda na sessão, quando eu pedi esses documentos, que teríamos que ter cuidado, porque a pessoa que administra e que cuida de um ponto eletrônico, ele pode muito bem fazer a manipulação, manipular as horas. E eu me deparei com isso, senhoras e senhores. Eu fui procurar as informações hoje, pessoalmente, e me deparei. Foi equilibrado as horas que me apresentaram. Na verdade, o município ainda está até devendo para esse servidor, sendo que isso não aconteceu. É um servidor que falta muito, que não chega na hora e que, no final do relatório das suas horas extras, o município ainda está devendo hora para ele. E não é real. Fui buscar diretamente na fonte. Eu vi hoje que o ponto eletrônico do nosso município não é homologado pelo Ministério do Trabalho. E que, dessa forma, o gestor, os responsáveis por ele, podem sim manipular. Mas fica um alerta que foi manipulado.
E o que aconteceu? Eu deparei com os relatórios que foi a mim apresentado nessa cópia, vários pontos que foi feito manual as alterações. E daí eu digo, vou pedir, eu quero a cópia em a cor, que eu quero apresentar ao Ministério Público e tirar as minhas dúvidas. Não vou julgar antes de pegar, mas já de primeira mão eu consegui identificar isso. E eu quero pedir aqui, inclusive vou pedir ao Ministério Público, que mande uma recomendação ao prefeito sobre a questão do ponto eletrônico, que deve sim ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Porque assim não caberá e não conseguirão fazer essa manipulação nas horas. Engraçado que para o servidor cargo efetivo é difícil. Não pode. Nós temos hoje aqui servidores concursados. Acho que já deve ter se deparado com isso. Se às vezes pediram a licença para acompanhar a sua mãe ou seu ente querido em um hospital, muitas vezes não é reconhecido pelo seu superior. E o que acontece? Fazem o desconto. Ou fazem ele trabalhar uma carga horária para repor essa hora que ele saiu do seu trabalho. É certo. Só que tem que ter isso para todos. E não só para os superiores, essa moleza. Então, venho aqui e vou deixar claro. Sempre tenho dito. O meu trabalho é fiscalizar. Eu adoro fazer isso. Não é buscar só as coisas erradas, porque todos nós somos falhos. O ser humano erra. Só que persistir é impossível, né? E é dessa forma que eu estou fazendo aqui, é para que o prefeito conserte esse problema. E que esse servidor tenha a humildade de devolver o dinheiro aos cofres públicos, a qual ele não tem o direito. Infelizmente, eu vou citar aqui aos senhores, tem um servidor cargo efetivo, que é concursado, que está sendo perseguido por essa pessoa aqui que manipulou o seu próprio ponto, está até abrindo uma sindicância para o servidor, porque ele disse que o servidor manipulou o livro ponto. Eu acho isso uma palhaçada. A pessoa que deveria, sim, usar da lei e fazer a lei, mas também deve respeitar a lei. E não só impor contra o mais fraco. Quero dizer a ela, essa pessoa, que estou bem atento. E quanto à questão desse horário, que foi me passado aqui no relatório, eu tenho acompanhado. Eu não estou jogando palavras ao ar. Eu vou frequentemente na prefeitura acompanhar alguns, porque eu recebo denúncias. E o que acontece? Em nenhum momento que quase consegui perceber a presença desse servidor nesses horários que foi batido o ponto. 9 horas, 10 horas, e o ponto aqui é 8, 7h40, é difícil, é mágico. Aí vieram me dizer que talvez ela possa bater o ponto eletrônico em outras repartições públicas que correspondem à sua secretaria. Ridículo também, já fui em todas. E o que acontece? Nunca passou nesses locais a ser para discutir com o servidor, para reclamar com o servidor. Mas para bater o ponto, não. Então está bem claro aqui o pedido que fiz, e vou fazer novamente, que eu quero o documento que comprove a real fraude no ponto eletrônico do nosso município. Então eu quero a fraude para alguns, porque para alguns é justo, cobram e sacrificam os servidores, que são aqueles que menos favorecidos com os salários. Então quero exigir que o prefeito faça, sim, primeiro, essa questão da aquisição de um ponto eletrônico homologado pelo Ministério do Trabalho, para que, inclusive, como é conhecedor dos gestores que já passaram e por esse, que o grande acúmulo de precatórios em nosso município é demais. O município paga milhões de reais todos os anos por precatórios. Para quem não sabe, são ações que os servidores fazem contra o município. E muitos entram até nessa situação aqui,
questão de hora extra, questão de periculosidade, questão de adicional noturno. Isso aqui pode gerar... Mais um minuto, Vossa Excelência. Mais um minuto, vereador. Mesmo sendo um servidor comissionado, pode gerar um precatório para o nosso município. Depois vai querer ainda requerer seus direitos. Então, está aqui, prefeito, mais um alerta ao senhor. Tem mais alguns assuntos a ser tratados, mas o tempo é curto. Eu quero aqui agradecer a família, as duas famílias aqui presentes nessa sessão, e pedir que, na medida do possível, compareçam para estar apreciando os trabalhos dessa casa, dos vereadores, e que façam, sim, os seus questionamentos, tirem suas dúvidas conosco, para que nós possamos fazer um trabalho bem legal à nossa comunidade guairense. Meu muito obrigado e boa noite.